Olá, seja bem-vindo ao The Deep Dive. Hoje, a gente vai mergulhar fundo num território que é, assim, o coração de qualquer prova de concurso na área do direito. O artigo 5º da Constituição Federal. Exatamente. A partir de um material de estudo bem detalhado, nossa missão é destrinchar algumas garantias processuais que são a base de tudo, né? Isso. Vamos falar sobre como o Estado garante que todos possam, de fato, buscar seus direitos e, claro, como ele deve se comportar quando acusa ou julga alguém. São conceitos que às vezes parecem abstratos, mas que, na prática, definem a fronteira entre um Estado de direito e a pura arbitrariedade. E vamos começar pela porta de entrada da justiça, porque afinal de que adianta ter um direito se você não tem como pagar para brigar por ele, né? É aí que entra a assistência jurídica gratuita. Exato. E depois, uma vez dentro do sistema, o que garante que o jogo será justo? É o que a nossa fonte chama, de um jeito que eu adorei, de coisa fina, o devido processo legal. Vamos nessa. Vamos lá. Certo, então começando por essa porta de entrada. A Constituição diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Parece simples, mas o que isso significa no dia a dia? Na prática, significa que o dinheiro não pode ser um obstáculo para a justiça. Um processo judicial tem custos. Taxas, honorários de peritos, despesas com oficiais de justiça. Certo. A soma pode ser bem alta. Sem essa garantia, o acesso à justiça, que é um direito fundamental, seria um privilégio só para quem pode pagar, e não um direito de todos. Sinônimo de pobre no sentido de um salário baixo, certo? Não mesmo. E esse é um ponto crucial, principalmente para concursos. Hipossuficiente é quem não pode arcar com os custos do processo sem comprometer o seu próprio sustento ou da sua família. A análise é bem mais complexa que uma simples linha de corte de renda. O exemplo no nosso material é perfeito para ilustrar isso. Ele fala de uma pessoa que ganha, sei lá, R$ 2.000 por mês. Uhum. Em tese, está acima do salário mínimo. Mas o guia sugere que essa pessoa pode ter 4 filhos, pagar pensão. A realidade financeira dela é muito mais apertada do que o número no Olerite sugere, né? Exato. A análise é sempre caso a caso, olhando a foto completa da vida da pessoa. E quem faz esse serviço, quem é, digamos, o advogado dos hipossuficientes, é a Defensoria Pública, uma instituição fundamental para que esse direito saia do papel. Agora, para quem está focado em concurso, 2 detalhes me chamaram a atenção. Primeiro, o que significa assistência ser integral? Certo. E segundo, algo que parece uma clássica pegadinha. Isso vale para empresas também. Ótimas perguntas, bem diretas ao ponto. Integral significa que a gratuidade não vale só para a primeira instância. Se a pessoa precisar recorrer, a assistência continua valendo em todas as fases do processo, inclusive em tribunais superiores. Ah, entendi. E até na esfera administrativa. E sim, o que impressiona muita gente é que isso se estende a pessoas jurídicas. Peraí, uma empresa pode ser considerada pobre para fins de acesso à justiça? Isso é bem contraintuitivo. O impacto social negativo. Exatamente. O STJ já pacificou o entendimento de que se a pessoa jurídica comprovar que não tem condições de arcar com as custas, ela também tem direito à gratuidade. É um reconhecimento de que a saúde econômica das empresas também é de interesse social. Entendi. Então a assistência jurídica gratuita é a chave que abre a porta do fórum. Mas, uma vez lá dentro, o que garante que a disputa vai ser equilibrada? Que o Estado, com todo o seu poder, não vai simplesmente atropelar o cidadão. É aqui que entra o tal do devido processo legal, precisamente. Se a assistência é a porta, o devido processo legal são as regras do jogo lá dentro. A Constituição é taxativa. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Essa é talvez a barreira mais importante contra o poder arbitrário do Estado, imagino. Com certeza. O Estado não pode prender, multar ou tomar algo de alguém por capricho. Ele precisa seguir um caminho, um processo. E o nosso guia divide esse conceito em 2, o que ajuda muito a clarear as coisas: o devido processo legal formal e o material. O formal parece ser, digamos, mais óbvio. Sim, o formal ou processual é como uma receita de bolo, sabe? É a obrigação de seguir um roteiro que a lei já estabeleceu.
um passo a passo. Isso! Um processo não pode começar com a decisão do juiz, por exemplo. Ele começa com uma acusação ou um pedido. A outra parte tem que ser chamada para se defender. Depois vem a fase de apresentar e produzir provas. Ouvir testemunhas, fazer perícias. Exato. Só depois de tudo isso é que o juiz pode decidir. E mesmo assim, quase sempre cabe recurso. Não dá para pular etapas. É a garantia de que não haverá surpresas, de que as etapas serão cumpridas. Mas e o lado material, o substancial? É aí que a coisa fica mais complexa, não é? É aí que o direito fica realmente interessante. Porque o devido processo legal material, ele questiona o próprio conteúdo das decisões. Não basta seguir o rito, o processo precisa ser justo, razoável. O exemplo que o material usa aqui é brutal. Um processo que seguiu todas as regras formais, passo a passo, tudo perfeito no papel, só que demorou 20 anos para ser concluído. É chocante, né? Muito. Quer dizer que o sistema pode seguir todas as suas próprias regras e ainda assim ser profundamente injusto. Exatamente. E essa é a grande virada de chave. Justiça que tarda é falha. Um processo que demora 2 décadas pode ter cumprido o devido processo formal, mas violou brutalmente o devido processo material. A justiça, nesse caso, não foi entregue de forma adequada. Uau! É dessa noção de justiça material que nascem outros 2 princípios que derrubam muito candidato em prova. A razoabilidade e a proporcionalidade, certo? E o ponto que sempre me confunde é que eles não estão escritos com todas as letras na Constituição. Perfeito. E se a questão de prova disser que são princípios expressos, está errada. São implícitos, construídos pela interpretação do Supremo Tribunal Federal a partir da ideia do devido processo legal material. Ah, então é uma construção da jurisprudência. Exato. É o entendimento de que a Constituição não é só um texto frio, é um conjunto de valores que precisam ser aplicados de forma justa e equilibrada. E como a gente diferencia os dois na prática? Bem, pensa assim, a razoabilidade tem a ver com bom senso, com lógica, com a necessidade da medida. A proporcionalidade é uma análise um pouco mais técnica, que verifica se a medida é adequada para atingir o fim que se pretende e se o custo-benefício dela vale a pena, se não há um excesso. Gostei muito do exemplo do fiscal da vigilância sanitária. Ele chega num supermercado e encontra alguns iogurtes vencidos na prateleira. Isso. Qual seria uma medida razoável e proporcional? Aplicar uma multa, determinar o descarte dos produtos, a medida necessária e adequada para proteger a saúde pública. Certo, faz sentido. Agora imagine que o fiscal, por causa de 3 potes de iogurte, decida interditar e fechar o supermercado inteiro por 30 dias. Seria um completo absurdo. Um ato totalmente desproporcional que poderia quebrar a empresa, causar demissões. O estrago seria muito maior que o problema original. Exatamente. A proporcionalidade funciona como uma proibição ao excesso do Estado. Mas tem um outro lado, que também é cobrado em provas. Ela também proíbe a proteção deficiente. Ah, então não pode exagerar, mas também não pode ser omisso. Isso. Se o fiscal não fizesse nada, também estaria agindo errado. É um dever de equilíbrio. Entendi a ideia do processo ser justo na teoria. Mas o que isso significa no dia a dia do tribunal? Quais são as ferramentas que uma pessoa tem para garantir que sua voz seja ouvida? É exatamente aí que entram o contraditório e a ampla defesa. Eles são tipo os filhos diretos do devido processo legal. Sem eles, o processo justo é só uma frase bonita. Ok. O contraditório é essencialmente o direito de ser ouvido e de reagir. É o direito de saber tudo o que acontece no processo e de poder se manifestar sobre cada ponto. Nenhuma decisão pode ser tomada de surpresa. Se uma parte junta um documento, a outra tem que ter a chance de ver e contestar. Exato. Garante o equilíbrio de armas, um tratamento igualitário. Certo. O contraditório é o direito de estar no debate. Mas e a ampla defesa? Às vezes parece que são a mesma coisa. A diferença é que a ampla defesa é sobre as ferramentas que você pode usar. É uma ótima forma de ver. Pense assim. O contraditório garante que você está na mesa de discussão. A ampla defesa garante que você não chegue de mãos vazias, que você tem o direito de usar todos os meios de prova possíveis. Lícitos, claro. Sim, desde que sejam legais e morais, claro, para provar o seu ponto.
É o direito de produzir provas em seu favor, de chamar testemunhas, pedir perícias. E um ponto que as anotações frisam é que, se um juiz impede uma parte de produzir uma prova essencial, ele não está violando só a ampla defesa. Ele está, na verdade, implodindo todo o devido processo legal. Sem dúvida. Eles são inseparáveis. Não existe processo justo sem que as partes possam contradizer e se defender amplamente. Mas, e aqui vem um ponto que sempre gera dúvida em provas. Existem situações em que essas garantias não se aplicam. A fonte diz que elas são incompatíveis com alguns procedimentos. Por quê? Sim, e a razão é a natureza desses procedimentos. O contraditório e a ampla defesa plenos não se aplicam na fase do inquérito policial, do inquérito civil ou da sindicância puramente investigativa. E por quê? O motivo é que essas são fases pré-processuais, de apuração. O Estado ainda está coletando informações para decidir se há elementos mínimos para, aí sim, iniciar uma acusação formal. É uma fase inquisitorial, de investigação, e não de julgamento. Mas com uma ressalva importante para a sindicância, né? Certo. A regra de ouro é: se pode haver punição, tem que haver defesa. Se uma sindicância que deveria ser só para investigar acaba aplicando uma penalidade diretamente, Tipo uma suspensão de um servidor. isso, aí ela deixa de ser meramente investigativa e passa a ser punitiva. Nesse momento, o direito ao contraditório e a ampla defesa se torna obrigatório. E isso deve ser um motivo, então, daquela decisão importantíssima do STF que o material menciona, a de que um juiz não pode condenar alguém com base exclusivamente nas provas do inquérito policial. Exatamente por isso. Como as provas no inquérito foram colhidas sem o contraditório, sem o debate entre as partes, elas são consideradas mais frágeis. Elas podem dar início a um processo, mas para condenar, o juiz precisa que essas provas sejam confirmadas durante o processo judicial. Sob o crivo do contraditório. Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Perfeito. Faz todo sentido. Mas só para não deixar dúvidas, mesmo no inquérito, a pessoa não fica totalmente desprotegida, né? De forma alguma. A ausência do contraditório pleno não significa ausência de todos os direitos. Direitos fundamentais como o de ser assistido por um advogado e o de permanecer em silêncio para não produzir prova contra si mesmo são absolutamente garantidos mesmo nessa fase inicial. Uau! Então, vamos amarrar as pontas. A gente começou com assistência jurídica, que é a chave para entrar no sistema. Uhum. Depois, vimos as regras do jogo com o devido processo legal, tanto na sua forma, o rito, quanto no seu espírito, a busca por uma decisão justa e em tempo razoável. A partir desse espírito de justiça, vimos como nascem os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que servem para controlar os atos do Estado, proibindo tanto o excesso quanto a omissão. E, por fim, detalhamos as ferramentas práticas dessa justiça, o contraditório e a ampla defesa. Exato. É uma arquitetura muito bem pensada para proteger o cidadão. E fica claro que não é só decorar o texto da lei. É preciso entender como esses conceitos todos se conectam. Mas isso me deixa com uma última questão. Manda. Tudo isso é fantástico na teoria. Mas num país gigantesco como o Brasil, com milhares de juízes e autoridades, como o Supremo Tribunal Federal garante que esses princípios serão aplicados de forma consistente em situações bem específicas? Certo. Por exemplo, a necessidade de um advogado num processo administrativo disciplinar, ou o direito do defensor de acessar os autos de um inquérito. Como se cria um padrão nacional obrigatório para todo mundo? Essa é a pergunta de $1 milhão. A resposta está num instrumento poderosíssimo que o STF possui, que transforma o entendimento da Corte em regra obrigatória para todo o Poder Judiciário e para a administração pública. E qual seria esse instrumento? São as chamadas súmulas vinculantes, e elas são o tema perfeito para o nosso próximo mergulho. Excelente gancho. Fica o convite para a nossa próxima análise. Até lá! Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast, conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.